Olá, pessoal! Eu sou o Nerdinho e hoje vamos aprender algo muito interessante. Existe uma dor silenciosa que muita gente carrega, que é a dor de tentar controlar aquilo que nunca esteve sob o seu controle. Quantas vezes você se pegou pensando, se eu fizer tudo certo, a pessoa vai mudar. Se eu amar mais, ela vai me valorizar. Se eu insistir mais um pouco, as coisas vão dar certo. Mas a verdade, por mais desconfortável que seja, ela é simples e cristalina. Você pode escolher suas atitudes, suas palavras, seus caminhos, mas nunca poderá escolher pelo outro. E é justamente aqui que começa a liberdade, quando você entende o limite do seu poder. Neste vídeo, nós vamos abordar um pouco sobre o você e o outro. Até onde você pode ir e quando você invade o espaço do outro. Quando você cobra o outro de algo que você gostaria que o outro fizesse. Mas nem sempre é assim. Nós podemos mudar a nossa vida, o nosso eu, mas não podemos mudar o outro. Nós podemos ajudar, amparar, socorrer, orientar, coordenar. Porém, quando o outro quer, o querer é poder para você e também para o outro. Se o outro não quer, não adianta você dispensar energia, ter um desgaste para ajudar quem não quer ser ajudado. Mas você consegue se ajudar. E nesse vídeo nós vamos abordar um pouco sobre esse tema que acaba incomodando muito a nossa vida. Meu nome é Alexandre e você está no canal Mundo do Saber. Vamos lá? Capítulo 1. A ilusão do controle. Desde cedo somos ensinados a acreditar que esforço resolve tudo, que se fizermos o suficiente, o básico bem feito, conseguimos qualquer resultado. Mas ninguém nos ensina que existem coisas que não dependem só da gente. Você pode ser a pessoa mais dedicada do mundo, dar 1% todos os dias, e ainda assim alguém pode não te amar de volta, pode não valorizar o seu trabalho, pode não valorizar o seu desempenho. Você pode dar o seu melhor, e ainda assim alguém pode escolher ir embora. Isso não é fracasso, isso é realidade. O problema é que insistimos em controlar o que é incontrolável. A visão do outro, o jeito do outro perceber, o jeito do outro sentir, as atitudes do outro. E quanto mais nós tentamos, mais nós nos frustramos, porque controlar o outro é uma batalha perdida desde o começo. Por isso que eu digo e novamente eu friso aqui. Você pode orientar, você pode direcionar, mas controlar jamais. Quanto mais você controla, mais a pessoa vai ficar irritada com você. A ideia do controle é como se você estivesse sufocando. E o sufoco, uma hora, ele chega a um ponto que ou a pessoa sobrevive, ou a pessoa adoece. Porque o sufoco ele é mais ou menos como uma prisão. Você aprisionar alguém. Você está controlando tanto ela, que ela chega a um ponto que ela vai ficar sufocada. Então ela vai querer, ó, perna para quem tem. É mais ou menos por aí. Então, controle não é bom para ninguém. Então, controlar o outro, querer que o outro faça aquilo que você quer que ele execute, aí é complicado. Porque você deve entender o outro para você poder ajudar, orientar da melhor forma possível, de acordo com as possibilidades. Capítulo 2. O verdadeiro poder. Bom, falamos de controle. Se você não pode controlar os outros, então onde está realmente o seu poder? Ele está exatamente onde ele sempre esteve, só que muitas vezes a gente não percebe isso. O controle está em você. Você escolhe como você reage, o que você aceita, o que você tolera, quando fica e principalmente quando você vai embora. Isso muda tudo. Porque quando você entende isso, você para de implorar por mudanças externas e começa a fazer
mudanças internas, de dentro para fora. E isso sim transforma a sua vida. Porque a gente pode se controlar, a gente pode se modificar, mas nós não podemos modificar o outro. Às vezes a gente tem essa mania que na psicologia é comum a gente utilizar, que é a famosa projeção. Então a gente quer que o outro seja do modo como nós idealizamos, mas nunca aquela pessoa vai ser. No âmbito familiar, no âmbito amoroso, no âmbito profissional, sabe aquele chefe que quer que o subordinado seja da forma como ele construiu? Só que não. O chefe, ele tem que entender que o outro tem limitações, que ele é um ser humano e de que eu tenho que construir de acordo com as características de cada um. Por isso o chefe líder tem essa diferença, porque o líder, ele vai analisar um a um. Ele vai analisar características. De acordo com cada característica, cada padrão, ele trabalha e desenvolve de uma forma diferente. O chefe não. O chefe, o que ele faz? Ele usa de uma forma homogênea. Ele trata todo mundo igual. E isso faz com que a gente não consiga desenvolver as pessoas, porque elas são diferentes. Uma coisa que eu sempre digo, quando vem perguntar para mim sobre pessoas, né? Cada um não tem uma digital diferente. Então Deus nos fez, cada um, e jogou a forma fora. Porque cada um tem uma digital diferente. Então nós temos que tratar cada um de acordo com as suas diferenças. Aí sim a gente consegue ter uma equipe heterogênea. Nós conseguimos ter uma família bem construída. Nós conseguimos ter um relacionamento com um alicerce estável. Isso é importante. Então, tanto na família, como na vida pessoal, como na vida profissional, saber os limites. Isso é imprescindível. Saber quem você é, quem o outro é, onde que o outro pode chegar e onde você pode chegar. Isso é importante. Saber respeitar o outro também. E não querer que o outro seja do jeito que você quer. Isso jamais. Projeção nunca, tá? Porque ninguém aqui é brinquedo de ninguém para seguir comandos. Tá certo? Combinado? Capítulo 3, responsabilidade emocional. Assumir o controle das próprias escolhas também dói bastante. Por quê? Porque significa parar de culpar o outro por tudo. Não, você não controla o que fizeram com você, mas você controla o que faz depois disso. Tá, você pode se destruir, ou você pode se reconstruir. Você pode se prender e ficar ali no passado, preso no passado completamente, ou aprender com o passado para não repetir erros. Responsabilidade emocional não é sobre se culpar, é sobre assumir o protagonismo da sua própria vida. Porque eu posso, muitas vezes, pegar todas as críticas que fizeram a minha pessoa e me magoar, ficar chateado comigo mesmo, começar a culpar. Ai, que mulher chata, ai, que cara chato, ai, que pessoa intragável. Ou eu posso reverter isso a meu favor. Por quê? Por que fulano está falando isso de mim? Por que cicrano está falando dessa forma comigo? Diz muito mais sobre mim do que sobre o outro. Porque a forma como o outro está me vendo, ou é a forma como o outro está se projetando em mim. Eu já tive várias situações nesse nível, por isso que eu falo para vocês, por experiência própria. Tinha situações em que eu tive líderes tóxicos, tive pessoas tóxicas na minha vida, e eu sempre falava, ai, que pessoa chata, nossa, eu não aguento mais. Mas espera lá, por que a pessoa está me tratando dessa forma? O que eu posso aprender com esse cenário? Sabe que quando eu comecei a fazer esses questionamentos, esses porquês, as coisas começaram a amenizar. Por quê? Porque eu comecei a trabalhar os meus sentimentos e as minhas reações para vários tipos de cenários diferentes. Para saber lidar com uma pessoa tóxica, para saber lidar com uma pessoa triste, para que nada disso me afete diretamente. Que eu tenha um escudo e que eu absorva o melhor de cada uma dessas pessoas, mas que o lado ruim, o lado negativo, não domine o meu ser, o meu eu. Então isso é importante, a gente se blindar. Para se blindar, a gente precisa responder sempre os porquês. Por que a pessoa está fazendo dessa forma? Qual a minha atitude
e o que eu posso aprender com isso. Porque a minha atitude, a minha ação vai dizer muito mais sobre mim. Então eu posso agir de uma forma violenta ou eu posso agir de uma forma serena, de acordo com cada cenário. Então toda causa tem consequências. Eu domino as minhas ações, eu não posso dominar as ações dos outros. Então se a pessoa é agressiva comigo, em uma agressão, como eu vou reagir? Então por isso é importante os porquês. Porque em um cenário em que eu estive fragilizado, eu entendendo os porquês, se aquela situação se repetir, eu já me fortaleci, eu já sei como agir em uma próxima oportunidade. Que ela não ocorra, mas se ocorrer, pelo menos eu estou preparado. É a forma de nos treinarmos, é a forma de nos armarmos contra o nosso inimigo. Então, respondam sempre os porquês. Isso te fortalece, porque você tem que se preparar. Sobre você tem domínio. Você tem domínio sobre o seu eu, não sobre o outro. Então se fortaleça. Capítulo 4. O perigo de querer mudar o outro. Tentar mudar alguém pode parecer amor, mas muitas vezes é apego disfarçado. Você começa achando que está ajudando, depois está insistindo, e quando você percebe, está se anulando. A verdade é dura. As pessoas só mudam quando elas querem. No início do vídeo falei. Quando o outro quer, ele consegue. Você consegue ajudar a nortear, mas quando ele não quer, ele vai ficar do jeito que ele acha que ele deve ser. Então a pessoa só muda não quando você insiste, não quando você sofre, não quando você se sacrifica, mas quando ela quer. E insistir nisso só gera desgaste, frustração e perda de identidade. E você não pode se permitir, porque você está perdendo tempo. Perca tempo se ajudando, perca tempo se conhecendo. Se o outro quiser, muito que bem. Se não quiser, faça por você. Nesse ponto a gente tem que ser um pouquinho egoísta. Nos amar, o amor próprio em primeiro lugar. Isso é extremamente importante. Porque é dar murro em ponta de faca. Você tentar ajudar o outro não querer ser ajudado. Percebe o tempo que você está gastando ali? Existem espaços que precisam ser respeitados. A pessoa ela precisa quebrar a cara também para ela aprender. Você está vendo que ela vai quebrar a cara? Você orienta, olha, você vai quebrar a tua cara. Mas mesmo se ela insiste, deixa. E a vida dela? Por mais que doa, que às vezes é pai e mãe, né? Pai e mãe não quer ver o filho quebrar a cara, mas às vezes é necessário. Porque faz parte da evolução, faz parte do desenvolvimento. Porque os filhos foram criados para o mundo, não para nós. Percebe? Então, tanto na família, nas empresas, na vida em sociedade, a gente vai quebrar a cara, a gente vai errar. E pode ser que as pessoas estejam te orientando, olha, cuidado, você vai quebrar a tua cara. Mas mesmo assim você persiste. Porque é natural do ser humano o experienciar, mesmo que a gente quebre a cara. Capítulo 5. Limites, o ato de se respeitar. Quando você entende que não controla o outro, você começa a criar limites. E limites não afastam pessoas, eles afastam abusos, dizer não, se afastar, encerrar ciclos, se priorizar. Isso não é egoísmo, é maturidade, é pensar em você, amor próprio. Porque quem não tem limites, quem não impõe limites, vive à mercê das escolhas dos outros. E quem vive assim, nunca vive de verdade. Um exemplo clássico é o puxa-saco, porque ele vive da necessidade da valorização do outro, do chefe. É basicamente isso. É um exemplo clássico, o puxa-saco. Porque ele bajula tanto, por quê? Para ele ser aceito. Porque o puxa-saco ele não confia nele próprio. Então ele precisa o tempo todo de aprovação, de aceitação. O tempo todo. Então a aprovação, a aceitação faz com que ele se torne um puxa-saco. Então isso acontece muito, não só dentro da empresa, tá? Mas dentro da escola, porque tem puxa-saco de professor, e assim sucessivamente. E até dentro da família tem um puxa-saco, é natural. Dentro da política tem um puxa-saco. Por quê? Porque eles precisam o tempo todo serem aceitos. Precisa dessa aceitação para subir na vida, porque eles duvidam da própria competência, tá bom? Então é um exemplo simples aí de necessidade do amor próprio. Capítulo 6, a liberdade de soltar. Existe um momento na vida em que você precisa escolher, continuar tentando controlar ou aprender a soltar. Soltar não significa desistir de tudo, significa desistir daquilo que não depende de você. Soltar expectativas irreais,
soltar pessoas que não querem ficar, soltar a necessidade de aprovação, principalmente, soltar a ideia de que você precisa controlar tudo para ser feliz. Porque a paz não vem do controle, ela vem da aceitação. Podemos concluir que você não tem o poder sobre o coração dos outros, sobre as escolhas deles, sobre o que eles sentem ou deixam de sentir, mas você tem poder sobre algo muito mais importante. Mas que algo importante é esse, Ale? Você. Sobre quem você se torna diante das situações, sobre o que você aceita, sobre o quanto você se respeita. E quando você entende isso, a vida muda. Porque você para de correr atrás de controle e começa a caminhar em direção à liberdade. E no final das contas, a pergunta não é essa: como faço o outro mudar? Mas a pergunta correta é essa: o que eu escolho fazer com o que está diante de mim? E a resposta sempre esteve nas suas mãos. Por quê? Você é o responsável pelas suas escolhas, nunca pelas escolhas dos outros. E aí, você já passou por uma situação dessas? Ou você passa por essas situações? Creio que todos nós passamos por cenários muito parecidos com esses. Agora cabe a nós decidir o controle sobre a nossa vida ou sobre a vida dos outros. Qual vale mais a pena? Muito obrigado pela companhia de vocês. Curtam, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações. Lembre-se, o conhecimento é seu e ninguém pode tirar. Se gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Lembre-se, pense mais em você, no seu desenvolvimento. Se os outros quiserem, a gente ajuda. Se não quiserem, vida que segue. Te vejo numa próxima. Tchau! Se gostou deste vídeo, compartilhe com os amigos.